Meus cumprimentos à mesa, aos colegas presentes no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, à escola, Mário Gurgel, que nos visita hoje aqui com os seus alunos. Sejam muito bem-vindos. Hoje os jornais, todos os jornais, inclusive a matéria de capa, vem falando sobre os resultados do Enem. Uma coisa que recentemente repercutiu foi a questão do IDEB, principalmente do ensino médio, mostrando que essa etapa é a que tem os maiores problemas no país. Agora, é curioso que o MEC, o governo e agora a imprensa fale tanto sobre isso, se os pesquisadores da área de educação estão falando isso há décadas, estão apontando os problemas da educação no Brasil há décadas. E há décadas que vem se falando que o ensino médio é o grande gargalo da educação brasileira. Então agora se apressa ali no afogadilho para fazer essas mudanças que o MEC quer aprovar agora, o governo quer aprovar agora como medida provisória, ao invés de se fazer um debate mais profundo e assumir compromissos reais com a educação. Eu já disse aqui, em discurso da semana passada e da semana retrasada, falando sobre a questão do IDEB, o quanto é necessário que o governo federal, os governos estaduais e os municipais sigam à risca as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, nos planos estaduais e nos planos municipais. Ali estão definidas as 20 metas fundamentais para um avanço real da educação em todos os níveis para os próximos 10 anos. Isso significaria um compromisso real com a educação. Só que como os administradores, tanto municipais quanto estaduais, e o próprio governo federal, não querem assumir de fato uma responsabilidade pela melhoria da educação a médio e longo prazo, então fica se fazendo remendos pontuais. Hoje, novamente, falando sobre o Enem, as escolas foram mal, em 59% das escolas a nota do Enem caiu, das escolas públicas, das 100 melhores escolas do país, só 3 são públicas. Aqui do Espírito Santo, das 50 melhores notas, nenhuma é de escola pública. E mesmo assim se nota também a queda da nota das escolas particulares. Então, há muito tempo que nós estamos falando sobre os problemas enfrentados pela educação brasileira. E é claro que se o ensino médio vai mal, é porque o fundamental não anda nada bem também. Então, pode apresentar um resultadozinho melhor no IDEB, mas isso não significa de forma nenhuma que a educação fundamental no Brasil esteja boa ou esteja a contento. O Enem, a maioria das pessoas tem uma ideia, porque agora tem especialistas dizendo assim, o Enem se transformou num grande incentivador das escolas a serem cursinhos preparatórios para o Enem. Ora, o Enem, para quem conhece a história do Enem, ele foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso para ser uma autoavaliação dos alunos. Ele não era para servir nem como um ranking de medida de qualidade de educação das escolas e muito menos servir de modelo de acesso a universidades ou a qualquer programa social. Com o tempo, tanto que naquela época, a nota do Enem, só o aluno sabia, ninguém sabia nota de escola, nada disso. Com o tempo, o Enem foi se transformando num grande vestibular nacional, e mais do que isso, porque o Enem hoje não é uma prova que só dá acesso a universidades federais, estaduais e particulares até. Mas, por exemplo, se o aluno quiser acessar programas como o ProUni, o Nossa Bolsa, ele tem que ter feito o Enem. Então, o próprio modelo de educação foi transformando o Enem nisso. E a partir do ano de 2009, o MEC divulgou a chamada matriz do Enem, onde ali estão estabelecidas todas as competências e habilidades que um aluno do ensino médio deveria dominar ao final dessa etapa de ensino. O que acabou acontecendo? E também essa matriz traz os conteúdos que deveriam ser aplicados no ensino médio. A maioria dos currículos dos estados e das escolas não se baseou nisso. E tem ainda uma outra coisa curiosa, porque no caso do meu mestrado, que eu terminei em 2013, eu pesquisei justamente as principais políticas do ensino médio, quando eu me aprofundei muito na elaboração do Enem.
Então, o que acaba ocorrendo? A maioria dos professores mesmo, quando foi criado no Brasil a modalidade de ensino por competências e habilidades, isso lá na década de 90, isso nunca se tornou efetivo nas escolas, a ponto de parte dos próprios profissionais da educação não saberem distinguir exatamente o que é competência e o que é habilidade, infelizmente. Então, o discurso da educação tem que ser muito mais profundo do que agora tomar medidas paliativas para dizer que está se dando uma resposta para esse quadro trágico do ensino médio. Presidente Nivaldo Zandes, me dê alguns minutos para que eu possa fazer uma abordagem juntamente com o deputado Majewski, porque, veja bem, deputado, o ministro Mendonça Filho, que esteve na Câmara Federal, o projeto de reforma do ensino médio tem um projeto de lei mais de um ano na Câmara Federal. Engraçado que eles mandam a medida provisória querendo fazer a coisa do dia para a noite, sem uma discussão profunda, até porque o Plano Nacional de Educação indica parâmetros, metas para que se faça uma reforma, e eles querem fazer a troco de caixa. Exatamente. Então, isso é um contraditório muito grande. Muito parabéns. Obrigado. Obrigado, presidente.